Os bolsonaristas e o PL estão ameaçando o ministro Cássio Nunes Marques a votar a favor do Bolsonaro no processo da cassação. E eu não estou falando de ameaça em rede social somente. Eles estão ameaçando o ministro, falando que ele não vai poder mais pegar avião, que a vida dele vai virar um tormento. Tudo isso porque, apesar do PL torcer para a cassação do Bolsonaro, porque acredita que vai poder lucrar politicamente com essa cassação, o voto do Nunes Marques contra o Bolsonaro é um voto terrível, porque frustra completamente as estratégias do PL. E o Bolsonaro, ele está muito abalado emocionalmente. Ele pode se afundar no emocional, frustrando ainda mais as estratégias do partido. Você vai colocar nos comentários o que você acha dessa ameaça do PL ao ministro do STF. É um absurdo? E você quer que o Bolsonaro se afunde emocionalmente? Nesse momento que você está vendo esse vídeo, como que tá o placar da cassação do Bolsonaro? Deixa o seu like se você quer que o Bolsonaro seja cassado e se inscreva no canal. Temos que falar rapidamente, né? O julgamento nesse momento já começou, eu não sei que momento que você está vendo esse vídeo, pode ser que já tenha até terminado. Se você veio do futuro, coloca aqui nos comentários qual foi o resultado final. Mas o Bolsonaro vai ser julgado pela reunião que ele fez com os embaixadores. E essa é uma reunião que o PDT moveu uma ação por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Naquela reunião que ele ficou falando sobre o nosso processo de votação. Não foi uma reunião para poder ter um endosso internacional para dar um golpe de Estado, como muita gente tem falado. Não. O que Bolsonaro fez naquela reunião foi tentar passar e sedimentar a narrativa de que ele é um perseguido institucional, que é justamente esse argumento que ele vai usar agora na sua defesa para engajar as bases bolsonaristas. Bolsonaro quis mostrar para a comunidade internacional que ele é um perseguido das instituições e ele seria cassado, seria derrotado por um processo injusto e posteriormente preso. Foi isso o que Bolsonaro fez e agora ele vai ser julgado. O placar esperado para essa cassação do Bolsonaro é um placar pela cassação, que está variando de 5-2 a 7-0, ou seja, um placar unânime para a cassação do Bolsonaro. Os votos em favor de Bolsonaro poderão vir do ministro Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro ao STF, e também do Raul Araújo, que é bolsonarista. O Raul Araújo é o segundo a votar. Ele vai dar o seu voto logo após o Benedito Gonçalves, que é o relator do caso. A depender do voto do Raul Araújo, Bolsonaro vai ter uma vida mais ou menos fácil. O PL, por sua vez, quer a cassação do Bolsonaro, como nós já falamos, link aqui no card. O partido torce pela cassação do Bolsonaro porque assim ele pode ser mais facilmente domesticado. O PL acredita que o Bolsonaro ele possa servir muito melhor como um cabo eleitoral, fazendo com que a bancada do partido possa crescer em até 20% em 2026. Por isso que eles querem essa cassação. Entretanto, a cassação ela não pode acontecer de modo unânime, porque se for um placar de 7-0, falar que o Bolsonaro é um perseguido institucional, até mesmo com o voto do Cássio Nunes contra ele, fica muito difícil. E é exatamente por esse motivo que o voto do Cássio está preocupando o PL. As informações que nós tivemos hoje pela manhã nas primeiras notícias, seja do Globo, do UOL e afins, é que o voto do Cássio tem causado um enorme pessimismo. Não se sabe como o Cássio Nunes vai votar. Existe até mesmo a dúvida do pedido de vista. O pedido de vista é quando o juiz, o ministro do STF no caso, ele solicita mais tempo para avaliar o processo. Antigamente era a festa da uva, né? Ele sentava em cima do processo por tempo indeterminado. Mas o Alexandre de Moraes, recentemente, já prevendo o julgamento do Bolsonaro, por óbvio, ele determinou o pedido de vista de 30 dias no máximo, prorrogado por um período determinado do tempo. Mas independentemente do Cássio pedir vista ou não, não vai mudar absolutamente nada com relação ao processo de cassação do Bolsonaro. Ele vai ser cassado. Para o Nunes Marques, pedir vista pode ser ainda pior, porque muito em breve ele vai ser o presidente do TSE e pedir vista para protelar uma condenação inevitável pode fazer com que ele se indisponha com os seus pares. Esse é um grande problema. O Cássio ele vai ser o penúltimo a votar. Ele vai votar depois do Raul Araújo, então ele pode já pegar um placar de 5-0, ou seja, definido o jogo a favor da cassação do Bolsonaro, e o último voto é do ministro Alexandre de Moraes. O pessimismo com relação ao Nunes Marques acontece porque o Bolsonaro se distanciou dos seus indicados
ao STF, tanto o Nunes Marques quanto o André Mendonça. E existe um problema porque o Bolsonaro ele culpa o Nunes Marques por conta da indisposição dele, Bolsonaro, com o ministro Gilmar Mendes do STF. Explicamos essas indisposições e esse pessimismo com o Nunes Marques, já tem aí uma semana mais ou menos, link aqui no card. Por isso que o PL está ameaçando o Nunes Marques. Porque se o Nunes Marques votar a favor da cassação do Bolsonaro, é um possível 7-0 e frustra os planos do PL de colocar o Bolsonaro como sendo um perseguido, fazendo assim a bancada de 120 deputados que o PL quer fazer em 2026. Então o que está acontecendo? A Thaís Oyama, colunista do UOL, ela trouxe uma informação interessante pelo seguinte, ela falou que o Nunes Marques ele vai sofrer pressões tanto da esquerda quanto da direita. Se o Nunes Marques votar a favor do Bolsonaro, a esquerda vai pressioná-lo. Se o Nunes Marques votar contra o Bolsonaro, aí ele vai sofrer uma pressão da direita. Os bolsonaristas estão falando o seguinte, a pressão vinda da direita bolsonarista vai ser terrível contra ele. Terrível. Ele não tem conversado, não tem atendido o telefone de bolsonaristas, também não tem atendido o telefone do Bolsonaro. Mas a Thaís Oyama trouxe uma informação quente também, e se a Thaís Oyama tem essa informação, vazou para a imprensa, chegou até a imprensa, chegou até o Nunes Marques. Integrantes do PL têm falado o seguinte, a pressão bolsonarista vai ser tão intensa nas redes sociais e principalmente fora delas. O Cássio não vai poder sair às ruas, não vai poder sair para passear com a família dele, não vai mais poder pegar um avião em paz, que ele vai ser pressionado pelo bolsonarismo. A gente sabe que o bolsonarismo já perdeu muito da sua força. Tem até gente apoiando o Lula, como nós já falamos também nos comentários recentes sobre as pesquisas de intenção de votos, link aqui no card. Mas isso é uma ameaça. Isso é uma ameaça à integridade física até do ministro. Isso não deveria estar acontecendo, mostrando toda a barbárie dos bolsonaristas. Olha, se você não votar a favor do Bolsonaro, nós vamos pegar você na rua? É isso que o bolsonarismo está fazendo. Pressão em rede social, o Cássio não usa muito mesmo. Então não vai fazer muita diferença ficar atacando ele nas redes sociais. Mas existe essa pressão dos bolsonaristas porque é importante o discurso do perseguido. E os bolsonaristas temem que após a cassação o Bolsonaro possa se afundar emocionalmente de um modo muito forte. Ele tem dado demonstrações de bom humor, até mesmo certo otimismo, mas isso é fake. Nós temos informações da Thaís Oyama, do Fábio Zanin, que escreve para a Folha de São Paulo, que há um medo que o Bolsonaro possa se afundar emocionalmente. Então não é somente uma fonte, são duas fontes. E que ele já está bem preocupado e abalado emocionalmente. Se o Bolsonaro se afundar, ele não vai conseguir mobilizar os bolsonaristas em favor da causa dele. Ou mobilizar os bolsonaristas em favor do discurso do perseguido. E vocês sabem, como nós já falamos anteriormente em outros vídeos do canal, que é essencial para o PL crescer em 20% da sua bancada que haja uma solidariedade e uma simpatia em torno do Bolsonaro. Se ele se afundar, se ele não se mobilizar, já era para o PL e para o Valdemar Costa Neto. Então existe essa movimentação mais do PL do que do próprio Bolsonaro. Porque as redes bolsonaristas estão no marasmo só, pessoal. O marasmo está assim. Tem assustado, inclusive, o PL. Porque eles falam, nós precisamos fazer essa bancada nós podemos lucrar politicamente com o Bolsonaro caçado. Mas para isso é necessário que haja uma movimentação na internet. Isso não está acontecendo. Tem assustado, porque foi falado para o Bolsonaro ficar em silêncio. Ele ficou, ele submergiu. Mas as redes bolsonaristas não tá rolando. Não está acontecendo, não está havendo movimentação. Então o que o PL está fazendo? Se movimentando para quebrar o marasmo e apresentando também para os bolsonaristas e para os outros parlamentares, os bolsonaristas apoiadores do Bolsonaro e para os outros parlamentares, um argumento para ser utilizado. Tanto que o Bolsonaro até usou esse argumento falando o seguinte, eu só quero o mesmo tratamento que Dilma e Temer receberam em 2017. Porque Dilma e Temer tiveram uma denúncia contra a chapa deles e eles foram julgados. Durante o processo, novas provas surgiram de caixa 2, desvio de verba, essas coisas. Mas naquela época, o TSE não considerou provas posteriores à ação. Agora, o Bolsonaro vai ser julgado não somente pela reunião, mas por todo o contexto. Pelo 8 de janeiro e também pela minuta golpista, entre aspas, claro, do Anderson Torres. Então o Bolsonaro falou, ó, o TSE está sendo injusto comigo porque está adotando um critério diferente comigo do que foi utilizado lá com a Dilma e com o Michel Temer. Essa é a argumentação. O Bolsonaro, talvez ele tenha um pouco de dificuldade para emplacar, para ecoar essa argumentação
entre a sua base bolsonarista no parlamento, porque ele nunca esteve tão isolado como está agora. Essa é uma informação da Thaís Oyama também, perdão, da Bela Megali, informação da Bela Megali do O Globo. E eu vejo que os bolsonaristas podem estar isolando o Bolsonaro politicamente porque eles estão preocupados com a repercussão da cassação do Bolsonaro. Porque vários bolsonaristas têm ações, têm processos no TSE dos quais eles também poderão ser cassados. Desde o início do ano, 9, 10 deputados ou parlamentares bolsonaristas já foram cassados, como nós falamos, link aqui no card. Então por que eles vão se mobilizar? Para defender o Bolsonaro, criando indisposição com o tribunal, sendo que eles no futuro poderão ser cassados. E a vida sem Bolsonaro vai seguir, como a gente tem visto, toda a movimentação para que o bolsonarismo avance sem o Bolsonaro. Você que veio do futuro, como que tá o resultado? Coloca aqui nos comentários.